Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja segundo o levantamento da consultoria Datagro. Vamos falar também da colheita da cultura do milho lá nos Estados Unidos. Vou comentar do mercado do leite spot, aquele leite que a indústria comercializa entre si antes de ir para o mercado consumidor. E vamos comentar também das condições climáticas e o plantio da safra 24-25. Eu vou conversar com Alexandre Gazzoni, diretor comercial da Cel Agro, e nós vamos falar de um tema interessante, vamos falar da técnica da baixa vazão, que é segura e eficaz, mas exige muitos cuidados. E vamos comentar do mercado da carne suína, que tem apresentado competitividade com as outras carnes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. Segundo o levantamento da consultoria Datagro, a área dedicada ao cultivo da soja na América do Sul e a produção do grão devem atingir patamares recordes na safra 24-25, de acordo com essas projeções da consultoria. A primeira estimativa da empresa, da Datagro, divulgada, ela prevê que a área plantada da oleaginosa no continente sul-americano deve alcançar 71,4 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação ao recorde anterior, que foi de 68,7 milhões de hectares no ciclo passado. Segundo o relatório da Datagro, a maioria dos países da região deve registrar um aumento na área semeada, com exceção do Uruguai, que deve manter a estabilidade. Apesar de uma leve queda nos preços globais da soja, o relatório destaca que os produtores da região ainda obtêm preços razoáveis. A oferta mundial aumentou, enquanto a demanda manteve números consistentes, criando um cenário positivo para o plantio. Além disso, a redução nos custos de produção com queda nos preços de defensivos e fertilizantes está beneficiando os sojicultores. O milho, por outro lado, sofreu uma maior queda de preço, limitando o estímulo ao seu cultivo. No Brasil, a área dedicada ao cultivo da soja deve crescer 2%, passando de 46,3 milhões para 47 milhões de hectares. Se essa projeção se confirmar, esse será o 18º ano consecutivo de crescimento da área dedicada à cultura no país. E com esse aumento, o Brasil poderá atingir uma produção de 167 milhões de toneladas de soja na safra 24-25, um crescimento de 11% em relação à safra anterior, estimada em 150 milhões de toneladas pela Datagro. Com o aumento da área plantada, a melhoria no rendimento geral, a produção de soja na América do Sul deve alcançar 237,9 milhões de toneladas na safra 24-25, um crescimento de 10% em comparação com as 216,6 milhões de toneladas da safra anterior. A produtividade média deve superar o recorde de 2019, que foi de 3.251 quilos por hectare, ou 54 sacas, atingindo agora 3.300 quilos por hectare, 55,5 sacas, um aumento de 6% em comparação com os 3.155 quilos por hectare da safra 23-24. E agora vamos comentar da colheita da cultura do milho, só que lá nos Estados Unidos. De acordo com o boletim semanal do clima e também da colheita, divulgado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, que é o NOAA, e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA,
a colheita de milho segue avançando de forma positiva nos Estados Unidos. Cerca de 94% da área plantada do milho no país já estava madura até o dia 13 de outubro, um ponto percentual acima do mesmo período do ano passado e 5 pontos à frente da média dos últimos 5 anos. Segundo o boletim, 47% da área plantada de milho para a safra 24-25 foi colhida até o final da última semana, ou seja, 5 pontos percentuais à frente do ano passado e 8 pontos acima da média histórica. Em 15 dos 18 estados estimados, a colheita do milho avançou 10 pontos percentuais ou mais durante a semana. No que diz respeito à qualidade, em 13 de outubro, 64% da área plantada nos Estados Unidos foi classificada em boa ou excelente condições, mantendo os mesmos índices da semana anterior e superando em 11 pontos percentual a classificação do ano passado no maior estado produtor de milho do país, o estado de Iowa. 76% da safra do cereal foi avaliada como boa a excelente qualidade, conforme os dados do USDA. E agora vamos comentar do mercado da carne suína, que tem apresentado competitividade com as outras carnes. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, divulgou que a carne suína tem apresentado maior competitividade em relação às principais concorrentes. E, de acordo com informações do CEPEA, até o dia 15 de outubro, o preço da carcaça especial suína no mercado atacadista da Grande São Paulo estava em R$ 12,98 o quilo, uma leve queda de 0,6% em comparação com o mês anterior, contrastando com a valorização observada nas carnes bovina e também de frango, com destaque para a carne bovina, cujos preços têm aumentado. Pesquisadores do CEPEA indicam que a pressão sobre os preços da carne suína vem de uma menor liquidez no mercado interno, especialmente entre o final de setembro e a primeira semana de outubro. A menor demanda impactou o ritmo de comercialização, mas a competitividade da carne suína segue em alta frente às outras proteínas, o que pode atrair consumidores nos próximos dias. Os preços mostram a variação regional na produção de suínos, refletindo as condições de oferta e demanda e consolidando a carne suína como uma escolha econômica para os consumidores, em meio às altas das carnes concorrentes. E agora vamos falar do mercado do leite spot, aquele leite que a indústria comercializa com outra indústria antes de ir para o mercado consumidor. Segundo dados do Milk Point Mercado, na segunda quinzena de outubro, o leite spot apresentou uma retração nos preços, se estabelecendo em R$ 3,01 por litro, uma queda de 22 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,23, na média Brasil. As dificuldades nas vendas dos derivados lácteos e a pressão de queda sobre os preços de algumas categorias, como o leite, o HT e também a mussarela, refletiram nos preços negociados no mercado do leite spot, agora nesta quinzena. Além disso, os primeiros sinais de recuperação na produção de leite em algumas regiões também contribuíram para a retração dos valores praticados. E diante dessa movimentação, mesmo com a maior dificuldade nas vendas dos derivados, houve um aumento no volume de compras do leite spot, com os compradores aproveitando os recuos nas negociações para adquirir um maior volume de leite. E agora você vai conhecer a portaria de número 1187, que diz respeito ao uso de drones para a agricultura. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou essa portaria de número 1187, que submete à consulta pública pelo prazo de 60 dias a proposta de portaria que estabelece os requisitos e procedimentos
para o registro dos operadores aeroagrícolas e para o credenciamento das entidades de ensino, as diretrizes para os cursos de aviação agrícola, as exigências relativas ao planejamento operacional e registro de informações e as regras para execução das operações agrícolas. A portaria substituirá as atuais normas vigentes, a Instrução Normativa número 2/2008, que trata dos tripulados, e a Portaria 298/2021, que trata dos drones. A chefia de divisão de aviação agrícola da Secretaria de Defesa Agropecuária disse que a atualização da legislação objetiva desburocratizar exigências para o registro de operadores e o credenciamento de entidades de ensino, adequar as regras operacionais à realidade das tecnologias e, ao mesmo tempo, tornar mais eficiente o processo de gerenciamento e fiscalização das operações aeroagrícolas realizadas no país. E depois do intervalo, nós vamos comentar das condições climáticas e o plantio da safra 24/25, e eu vou conversar com Alexandre Gazzoni, diretor comercial da Cel Agro, e nós vamos falar da técnica da baixa vazão, que é eficaz, mas exige cuidados. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar das condições climáticas e o plantio da safra 24/25. Com a aproximação da próxima safra, a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja no Brasil, ela é animadora. A chuva continua a se espalhar, trazendo melhorias, especialmente na região centro-norte do Mato Grosso, onde a umidade já ultrapassa, na maioria das regiões, 80%. E essa situação também é positiva para o estado de Goiás e regiões do Triângulo Mineiro. A tendência é que as precipitações se intensifiquem, com destaque para Minas Gerais, onde o acumulado nos próximos dias pode ultrapassar 100 a 150 milímetros. É muita chuva. E essa quantidade de água, no entanto, pode causar estragos nos trabalhos em campo. Além de Minas Gerais, o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, também deve receber chuvas volumosas. Em Goiás, os volumes esperados variam de 40 a 50 milímetros, especialmente no Mato Grosso, onde a situação hídrica é esperada, vamos dizer assim, para um início de chuva mais regular, desenvolvimento das lavouras e a região do Mato Piba e outras regiões que serão beneficiadas com previsões de chuvas entre 30 e 40 milímetros, principalmente no sul do Tocantins e interior da Bahia. Assim, a chuva está ajudando os produtores de soja de norte a sul do país. A previsão é de que as chuvas continuem em todas as áreas produtoras, com volumes que não devem prejudicar os trabalhos em campo, talvez em algumas regiões. Essa umidade adicional é essencial para o desenvolvimento das lavouras recém-semeadas, contribuindo para uma safra promissora. E agora eu vou conversar com Alexandre Gazzoni. Alexandre Gazzoni, ele é diretor comercial da Cel Agro, e nós vamos falar de um tema muito interessante, haja vista que muita gente começou a plantar. Nós vamos falar da técnica da baixa vazão. Ela é segura e eficaz, mas exige muitos cuidados. Alexandre Gazzoni, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer imenso falar com o senhor. Muito obrigado. Alexandre, nós estamos começando aí o plantio da safra 24/25, algumas regiões já plantaram, outras estão esperando aumentar a umidade no solo, e com ela vem aí algumas preocupações em relação principalmente aos tratos culturais, a pulverizações, que hoje tem que se trabalhar muito com lápis e um pedaço de papel na mão,
fazer muita conta, os custos estão apertados, estão altos e a margem curta. O que você tem a falar sobre essa técnica de baixa vazão, que é segura e eficaz, mas cuidado. Essa parte dessa técnica, ela está sendo amplamente difundida, mas é uma técnica que precisa de cuidados, principalmente na questão de interação entre ativos diferentes. Você está sempre trabalhando uma saturação muito alta de defensivos, fazendo que o risco de uma interferência, de uma cauda perdida seja alto. Então, nesse contexto, é uma técnica válida, mas para pessoas que têm que ter o comprometimento com o capricho. Tá, e esse trabalho, essa pulverização que tem que ser feita com capricho, isso daí também diz respeito à qualidade de equipamentos, né? Com certeza. Equipamentos têm que estar extremamente aferidos, bicos têm que ser novos, têm que ser aferidos também, e durante o processo tem que fazer as conferências, porque quando você mistura produto, você pode deixar a cauda mais viscosa ou mais densa, e isso faz com que o computador interprete de maneira diferente no equipamento, fazendo com que falte ou sobre caude durante a aplicação. Eu tenho observado, Alexandre, é claro que a agricultura hoje, a maioria dos produtores, vamos dizer assim, já são pessoas com um nível profissional já elevado. Mas, às vezes, de maneira geral, eles deixam esses equipamentos, essas ações, para funcionários que, às vezes, não observam certos detalhes e acha que está meio normal. Lava um tanque meio assim, mais ou menos de qualquer jeito, coloca um outro produto, a coisa não faz aquele efeito, às vezes deixa uma cauda mais densa, mas aí não observa o bico. Quer dizer, é um conjunto de fatores que, se a pessoa não tomar muito cuidado e não for muito assim detalhista, acaba tendo muito prejuízo, né? O detalhe é importantíssimo nesse processo, porque a gente se depara no mercado com operadores que mal têm o segundo grau. Uhum. Então, química especificamente. E aí o pessoal leva em consideração ordem de mistura, de injeção, e espera um milagre na lavoura. E isso já não pode mais ocorrer. Então, assim, por mais que a pessoa não tenha uma instrução técnica, vale das empresas começar a buscar trazer essa informação e deixar mais clara e mais prática aos funcionários para reduzir de erro, pensando tanto na parte comercial, de economia de dinheiro, mas também na parte ambiental do processo. Agora, Alexandre, você está aí no Mato Grosso, você está no maior estado produtor do Brasil, um dos estados aí que produz muito mais do que muitos países aqui no nosso planeta, né? E como é que está a situação hoje aí em relação a plantio? Como é que está de chuva? Está mais ou menos regularizado? Tem algumas regiões que ainda não receberam a quantidade suficiente para poder jogar semente no chão? Esse ano aqui está um ano bem específico. O território mato-grossense está muito manchado. A grande maioria não tem umidade suficiente para ter um trato ambiental bom. Tem agricultura que estão arriscando plantio, mas tem região que já choveu bem, tem uma acúmulo de 100 milímetros, e o pessoal tem plantado. Só que esse ano está um ano muito manchado. Então, você pega aqui na região de Rondonópolis, por exemplo, tem região aqui que tem 100 milímetros e tem região que tem 5 milímetros acumulados. Você pega Chapada dos Parecis, tem lugar de 30, 100, de 20. Então, está bem espaçada. Bom, isso significa dizer que
talvez seja meio arriscado a gente estar falando agora, mas a gente corre um risco de ter um atraso na safrinha, né? Eu não falo nem só de atraso, não. Com esse atraso, eu acredito que vai ter uma redução de área de milho significativa. É realmente porque se a gente pegar o tamanho do Mato Grosso aí, é uma área muito grande e a gente sabe que um atraso aí de 15, 20, 30 dias aí é o suficiente para embananar lá na frente, né? Com certeza, tanto com o planejamento de safrinha, mas também com o próprio planejamento de tratos culturais da lavoura. É verdade. O pessoal fez o planejamento aí por talhão, o que qual variedade está chegando nesse momento e o talhão que está chegando está sendo cultivado. Bom, Então, pode falar. Isso vai refletir na produtividade final e como você vai cuidar dessa soja durante a safra. Quer dizer, aí então já poderia entrar até um outro lado, vamos dizer assim, um lado estratégico para outros estados que estão em boas condições, até pensar na cultura do milho, né? Porque a gente corre o risco, se o Mato Grosso der uma pipocada aí na quantidade de milho produzida, o preço pode se tornar atrativo, né? Com certeza, isso é uma possibilidade bem acessível ali. Tem outros estados, você vai para Rondônia, já está bem, áreas bastante plantadas. Estive semana passada no sul do estado do Mato Grosso do Sul, já tinha soja grande, assim, relativamente em comparação com outros períodos, né? Isso faz a gente pensar um pouquinho nessa questão de segunda safra. E ainda mais agora que nós saímos aí de uma safra 23, 24, uma safra complicadíssima, muita gente com prejuízo, muita gente ainda na dúvida se planta, se não planta, se aumenta a área, se não aumenta a área devido aos custos e também aos prejuízos que aconteceram nessa safra passada. Então tem um conjunto de fatores aí que, na verdade, joga mais contra o produtor do que a favor do produtor. Então, essa safra 24, 25, eu acho, na minha visão, ainda uma incógnita. A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, principalmente no Mato Grosso, né? Agricultor é uma pessoa que acredita muito em Deus, em fé, né? Ele põe o dinheiro dele, todo o capital dele ali na terra, esperando que tudo dê certo. Eu acredito que é nessa fé que as coisas vão dar retorno, sim. Pode ser que não seja o esperado. A segunda safra, se continuar desse jeito, algumas áreas vão estar comprometidas. Mas, assim, o recado que a gente tem observado aí é fazer aquele feijão com arroz bem feito. É verdade. Ter o capricho. Né? Enxugar custos. A questão da baixa vazão impacta diretamente no custo, tanto de óleo diesel como operacional. Então, assim, se for bem feito, é uma prática que realmente traz economia real para o povo. Então, é importante a gente, porque no momento desses dias que a gente vê as pessoas crescerem também, porque começam a estar fora, sabe, um pouquinho daquela área de comodidade. É verdade. Bom, eu conversei com o Alexandre Gazzoni, diretor comercial da Cel Agro, e nós falamos aí, nós demos uma viajada na safra 24, 25, principalmente lá no Mato Grosso, e falamos aí de técnica de baixa vazão que precisa tomar muito cuidado. Ela funciona e funciona bem, mas precisa muito capricho. Alexandre Gazzoni, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e eu espero trazê-lo mais vezes aí. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.